Alertamos os senhores vereadores que se encontram em outras dependências desta casa para a abertura da sessão ordinária. Solicitamos ao senhor secretário, Adoc Ney Giron, para que proceda a chamar nominal dos senhores vereadores. Antônio Carneiro da Silveira, presente. Antônio Edivaldo Costa Dunga. Antônio Edivaldo Costa Dunga, ausente. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Arlindo Mariano de Araújo Filho, ausente. Avelina Aparecido Rocha. Avelina Aparecido Rocha, ausente. Bonifácio Campané. Bonifácio Campané, ausente. Carlos Alberto Normanha. Carlos Alberto Normanha, ausente. Clemente Cavazana, presente. Édipo Pereira, presente. Edival Antônio dos Santos. Edival Antônio dos Santos, ausente. Hélio Correia, presente. Jaime José da Silva, presente. José Américo do Nascimento, presente. Carlos Hernandes, ausente. Mário Aparecido Pavan Birubiru, presente. Mário Mardegan, presente. Nelson Reis Alves, ausente. Ney Giron, presente. Tadame Kawata, presente. Valério Cambuí, ausente. Retificando, senhor presidente, Arlindo Mariano de Araújo Filho, presente, e Carlos Alberto de Almeida Normanha, também presente. Senhor presidente e vereador Tadame Kawata, o resultado desta primeira chamada é o seguinte, retificando ainda, Avelino Aparecido Rocha, presente. Portanto, senhor presidente, o resultado desta chamada é o seguinte, ausentes, 6 vereadores, presentes, 13. Havendo número legal, sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos da 38ª sessão ordinária do terceiro ano da 12ª legislatura da Câmara Municipal de Araçatuba e de início em conformidade com a resolução 1167 de 11 de abril de 1994, convidamos o vereador Mário Mardegan para que proceda a leitura de um texto da Bíblia Sagrada. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos de 7 a 12. Pedi e dar-se-vos-ás, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontrará, e ao que bate, abrir-se-á. E qual de entre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-los também vós, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e o espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Amém. Agradecemos o vereador Mário Mardegan pela leitura do texto da Bíblia Sagrada. Havendo número regimental, passamos ao grande expediente. O expediente desta sessão, em conformidade com o artigo 230, item 1º do Regimento Interno da Câmara Municipal, terá duração de 30 minutos. Solicitamos ao senhor secretário que marque o tempo para que o expediente da sessão encerre-se dentro de 30 minutos. Colocamos em conformidade com o artigo 147, letra A do Regimento Interno, em votação a ata da sessão anterior, a qual ficará à disposição dos senhores vereadores até o final do grande expediente, sendo que, não havendo nenhuma manifestação em contrário, será considerada aprovada.
Comunicamos aos senhores vereadores que as indicações devidamente assinadas pelo autor, entregues à mesa diretora, ficarão à disposição dos senhores vereadores para conhecimento até o final do grande expediente desta sessão, após o que serão consideradas aprovadas de acordo com o artigo 122 do Regimento Interno, com a nova redação dada pela Resolução 1238/97. Comunicamos aos senhores vereadores que se encontra à disposição na mesa diretora as contas da mesa diretora relativa ao mês de outubro de 1999. Solicitamos ao senhor secretário Avelino Aparecido Rocha que proceda à leitura das correspondências recebidas do Executivo. Trigésima-oitava Sessão Ordinária, 16/11/99. Correspondência recebida do Executivo. Ofício dando resposta às indicações do edil Sidney Ney Giron. Ofício de resposta de requerimento aos edis Hélio Correia, Mária Aparecido Pavan e as indicações dos edis Antônio Edivaldo Costa e Jaime José da Silva. Ofício respondendo aos requerimentos dos edis Hélio Correia, Ney Giron e Mária Aparecido Pavan. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura das correspondências recebidas como respostas a matérias aprovadas pelo Legislativo. Câmara de Vereadores de Penápolis, respondendo ao requerimento do edil Ney Giron, do deputado Walter Feldman, deputado Williams Rafael, deputado Aldo Demarque, deputado Roberto Engler e da deputada Rosmarie Corrêa, em resposta ao requerimento do edil Ney Giron e do deputado Edmir Chedid e Walter Feldman, em resposta ao requerimento do edil Sidney Giron. Ney Giron, desculpa. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura das correspondências recebidas de diversos. Deputado José Rezende, enviando cópia do projeto com o objetivo de implantar programa de prevenção e combate à varicela no Estado de São Paulo. Do jornalista Sabino de Carvalho, do Instituto Delmiro Gouveia, comunicando a realização do Encontro Nacional sobre Política Municipal de Cultura. Deputado Campos Machado, solicitando apoio através do abaixo-assinado com o objetivo de representar a proposta da emenda constitucional, a emenda à Constituição Federal, reduzindo a maioridade penal para 14 anos. Comissão dos Serviços Públicos de Energia, comunicando que no auditório da Bolsa de Valores de São Paulo, Bovespa, ocorrerá a abertura da proposta financeira para da concorrência para a concessão e exploração de serviços de distribuição de gás canalizado na região noroeste do Estado. Banespa informando valores de créditos referentes a IPI e royalties da Petrobras. Banespa informando liberação de crédito efetuado em nome da ALT. Associação Amigos do Lago do Três Irmãos. Grupo de lojistas da Rua General Glicério, convidando esta casa a participar da campanha Via General. Banespa informando novamente de valores referentes aos créditos de IPI e royalties da Petrobras. Da Secretaria do Estado de Emprego e Relações do Trabalho, comunica o recebimento do Plano Municipal de Qualificação Profissional de Araçatuba. Câmara Municipal de Bebedouro, encaminhando cópia do requerimento 261/99. E da Câmara Municipal de Marília, enviando cópia do requerimento 2386 do edil Mário Bulgarelli. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura dos projetos de lei do Executivo. Senhor presidente, a empresa Arte Rocha, Pedras e Vidros Limitada, através da Lei Municipal 3450, foi autorizada a outorga de cessão e transferência gratuita de posse e promessa de doação de uma área de terra localizada no Parque Industrial de Grandes Resíduos, segundo distrito, para a instalação de sua indústria. No prazo originalmente previsto, a empresa concessionária não formalizou a competente escritura pública. Assim, submete a apreciação desta Igreja Câmara de Vereadores o incluso projeto de lei que altera a disposição da Lei Municipal 3450 de 25 de março de 91. Prefeita Germina Doce Venturoli, professora Germina Doce Venturoli, prefeita municipal. Consultamos o plenário se considera o presente projeto objeto de deliberação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado.
Solicitamos ao senhor secretário que proceda a leitura do projeto de lei do Legislativo. Projeto de lei complementar. Fixa o número de vereadores para a 13ª legislatura. Artigo 1º. Fica fixado em 19 o número de vereadores para a 13ª legislatura da Câmara Municipal de Araçatuba, conforme determina o parágrafo 2º do artigo 7º da Lei Orgânica do Município. Mesa diretora, Tadame Kawata, presidente, Edivaldo Antônio Santos, vice-presidente, Avelino Rocha, primeiro secretário, e José Carlos Santos Hernandes, segundo secretário. Consultamos o plenário se considera o presente projeto objeto de deliberação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei. Autoriza o Executivo Municipal a criar classe especial nas escolas públicas municipais e dá outras providências. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a criar classe especial nas escolas públicas municipais, objetivando atender alunos com comportamento anormal em salas de aula. Segundo, estudar e buscar soluções para o comportamento dos alunos, inclusive com visitas aos seus lares. Terceiro, conscientizar os alunos sobre a importância da formação. Artigo 2º. A classe especial funcionará 2 vezes por semana em carga horária estabelecida pela direção de cada escola e professores, designados pela Secretaria Municipal de Educação. Terceiro, artigo 3º. Os casos mais graves de comportamento de alunos serão encaminhados a assistentes sociais ou psicólogos do município para acompanhamento e busca de soluções. Artigo 4º. O Executivo Municipal regulamentará a presente lei no que couber, até 90 dias após sua publicação. Bonifácio Campaner, PDT. Consultamos o plenário se considera o presente projeto objeto de deliberação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei concede desconto de 5% sobre IPTU e taxas aos proprietários de imóveis que efetuarem o plantio e a manutenção aos seus cuidados de uma árvore. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a conceder desconto de 5% sobre o Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, e taxas a todos os proprietários de imóveis que efetuarem o plantio e a manutenção aos seus cuidados de uma árvore. Artigo 2º. A árvore que deverá ser plantada em frente ao imóvel deverá ser doada pela SAMA aos interessados, ficando ainda responsável pela orientação e fiscalização. Arlindo Mariano de Araújo Filho, vereador PL. Consultamos o plenário se considera o presente projeto objeto de deliberação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Autoriza o Executivo Municipal a criar classe especial para portadores de deficiência mental em escolas públicas municipais. Artigo 1º. Fica o Executivo autorizado a criar classe especial para portadores de deficiência mental em escolas públicas municipais, objetivando contribuir para o seu desenvolvimento escolar. Artigo 2º. A classe especial funcionará em carga horária estabelecida pela direção da escola e com profissionais habilitados para o ensino escolar a portadores de deficiência mental. Artigo 3º. Os portadores de deficiência mental continuarão com as atividades ou tratamento em instituições especializadas, tendo seu período de educação complementado em uma escola para crianças sem deficiências. Artigo 4º. O Executivo Municipal regulamentará a presente lei no que couber até 90 dias após sua publicação. Bonifácio Campaner, PDT. Consultamos o plenário se considera o presente projeto objeto de deliberação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Solicitamos ao senhor secretário, Avelino Aparecido Rocha, que proceda à leitura dos projetos de decreto legislativo. Projeto de decreto legislativo. Concede o título de cidadão araçatubense ao Major Milton Paulo Boer, subcomandante do 2º Batalhão da Polícia Florestal e de Mananciais de Birigui, pelos relevantes serviços prestados ao município na área da educação ambiental,
fica concedido o título de cidadão araçatubense ao Major Milton Paulo Boer, pelos relevantes serviços prestados ao município na área da educação ambiental. Bonifácio Campaner, PDT. Consultamos o plenário se considera o presente projeto objeto de deliberação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de decreto legislativo concede o título de cidadão araçatubense a Dom José Carlos Castanha de Almeida, bispo diocesano de Araçatuba, pelos relevantes serviços prestados a toda a região da diocese nas áreas religiosa, cultural e social. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão araçatubense a Dom José Carlos Castanha de Almeida, bispo diocesano de Araçatuba, pelos relevantes serviços prestados a toda a região da diocese nas áreas religiosa, cultural e social. Mário Mardegan, PRP. Consultamos o plenário se considera o presente projeto objeto de deliberação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Solicitamos ao senhor secretário Avelino Aparecido Rocha que proceda à leitura dos projetos de resolução. Projeto de resolução. Constitui comissão especial de 3 vereadores para, junto à empresa gás brasiliano do grupo AGIP e Itaú Gás, a pleitear a instalação de uma unidade de distribuição de gás natural em Araçatuba. Artigo 1º. Fica constituída nos termos regimentais uma comissão especial de 3 vereadores para, junto à empresa Gás Brasiliano do grupo AGIP e Itaú Gás, a pleitear a instalação de uma unidade de distribuição do gás natural em Araçatuba. Tadame Kawata, PTB, Hélio Correia, PDT. Consultamos o plenário se considera o presente projeto objeto de deliberação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de resolução. Constitui comissão especial de 3 vereadores para proceder estudos visando a elaboração de um anteprojeto do novo Estatuto do Funcionário Público do município de Araçatuba. Artigo 1º. Fica constituída nos termos regimentais uma comissão especial de 3 vereadores para proceder estudos visando a elaboração de anteprojeto do novo Estatuto de Funcionários Públicos do município de Araçatuba. Antônio Edivaldo Costa, PDT e vereador Hélio Correia. Consultamos o plenário se considera o presente projeto objeto de deliberação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Constitui comissão especial de 3 vereadores para a junta à presidência do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, pleitear o não fechamento da unidade de Araçatuba. Artigo 1º. Fica constituída nos termos regimentais uma comissão especial de 3 vereadores para, junto à presidência do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, pleitear o não fechamento da unidade de Araçatuba. Tadame Kawata, PTB. Consultamos o plenário se considera o presente projeto objeto de deliberação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de resolução. Constitui comissão especial de 3 vereadores para visitar a Secretaria de Segurança Pública, a Delegacia Geral de Polícia e a Corregedoria da Polícia Civil, objetivando esclarecer os procedimentos adotados pela Polícia Civil de Araçatuba com o intuito de evitar a prática de atos arbitrários. Artigo 1º. Fica constituída nos termos regimentais uma comissão especial composta por 3 vereadores para visitar a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, a Delegacia Geral de Polícia e a Corregedoria da Polícia Civil na cidade de São Paulo, objetivando obter esclarecimentos para o procedimento e a linha de conduta adotados pela Polícia Civil de Araçatuba no desempenho de suas atribuições, com o intuito de evitar a prática de atos arbitrários. Antônio Edivaldo Costa Dunga, PDT. Consultamos o plenário se considera o presente projeto objeto de deliberação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura dos requerimentos diversos dos senhores vereadores. Requerimento. Senhor presidente, considerando o falecimento da senhora Kimie Hayashida, ocorrido no último dia 10 de novembro, aos 83 anos de idade, considerando que a senhora Kimie Hayashida era viúva e deixa os filhos Mieko, Akira, Misai, Satoru e Tamiko,
Requeremos voto de pesar pelo falecimento da senhora Kimi Hayashida, Tadami Kawata, PTB. O requerimento está em discussão. Ninguém quer discutir, o requerimento está em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, considerando que a Localiza Rent-A-Car está expandindo seus negócios na região de Araçatuba, considerando que a franquia de Araçatuba da Localiza Rent-A-Car foi a escolhida entre 344 agências existentes no Brasil, como a que mais se destacou no ano de 98, nos quesitos atendimento, desempenho, atuação no mercado e formatação nos padrões da empresa, recebendo o prêmio Excelência 98. Requeremos um voto de aplauso para o senhor João Toquetão pelo excelente trabalho que vem realizando à frente da empresa Localiza Rent-A-Car. José Carlos Sanches Hernandes, PFL. O requerimento está em discussão. Ninguém quer discutir, o requerimento está em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, considerando que os vencimentos dos funcionários públicos municipais continuam sendo pagos com significativo atraso, apesar dos esforços envidados pelo Executivo Municipal no sentido de regularizar esta situação, considerando que o atraso no pagamento dos salários tem colocado os servidores municipais em situação de profundo constrangimento, devido à inevitável inadimplência dos compromissos financeiros assumidos, até mesmo de impostos e taxas municipais, considerando que muitos funcionários do município não poderão usufruir dos benefícios da Lei Municipal 5642, de 9 de novembro de 99, que oferece condições especiais de desconto e pagamento para a quitação de impostos e taxas em atrasos por absoluta falta de recursos financeiros, face ao atraso de seu estipêndio. Requeremos. A Prefeitura Municipal tem a intenção de permitir ao funcionário público municipal utilizar parte do seu crédito salarial em atraso para o pagamento de impostos, taxas e tributos municipais vencidos ou a vencer? Se negativo, por quê? Hélio Correia, PDT. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o vereador autor Hélio Correia. Senhor presidente, senhores vereadores. Alô, alô. Alô, alô. Beleza. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, nós estamos fazendo uma consulta ao Executivo Municipal no sentido de que o funcionalismo municipal, os funcionários da Prefeitura, os funcionários da Câmara, os funcionários do Departamento de Água e Esgoto, possam gozar dos benefícios da lei aprovada semana próxima passada nesta Câmara dos Vereadores. A inadimplência provocada pelos funcionários municipais, ela é totalmente em razão do atraso da sua folha de pagamento. Então, nós estamos solicitando à prefeita municipal, a professora Germínia Doce Venturoli, que possa atender os funcionários municipais, fazendo com que da sua folha de pagamento possa se descontar o débito dos tributos, de todos os tributos da qual os funcionários municipais tenham que efetuar o seu pagamento. Então fica aqui essa sugestão à prefeita municipal. Nós esperamos que esse requerimento seja aprovado pela maioria dos senhores vereadores, porque ele vem de encontro à inadimplência alta que existe hoje em termos de pagamento na prefeitura municipal, somente em razão do não pagamento do salário do servidor municipal. Então fica aqui o nosso requerimento consignado em ata, senhor presidente, e esperamos que, pelo menos isso, a prefeita possa fazer em benefício dos funcionários municipais. Não havendo nenhum vereador inscrito, o requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, considerando que após 10 meses fechados ao público, o mais famoso restaurante da cidade, o Bola 7, reabre hoje a partir das 17 horas, considerando que o Bola 7 faz parte da história de Araçatuba e a sua reabertura é bem-vinda por toda a população araçatubense, requeremos um voto de aplauso aos empresários Arthur Costa Neto e Enio Rodrigues Souto. José Carlos Sanches Hernandes, PFL.
O requerimento está em discussão. Ninguém quer discutir, o requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, considerando que a unidade do IBAMA em Araçatuba atende a 93 municípios da região, fiscalizando 15 mil quilômetros de margem de represas das hidrelétricas Água Vermelha, Ilha Solteira, Jupiá, Nova Anhangaba e Três Irmãos, e 6 mil quilômetros de margem de diversos rios e córregos, considerando que a unidade fiscaliza também 168 mil hectares plantados com cana-de-açúcar, pertencente a 14 destilarias de álcool e açúcar, autorizando ainda a implantação desses pequenos açudes que servem para bebedouros d'água para o gado, até complexas operações com a transposição de trechos de lagos e projetos de reflorestamento. Considerando informações publicadas no jornal Folha da Região, da última quinta-feira de 11 de novembro de 99, de que a unidade do IBAMA deverá ser fechada devido a processo de enxugamento, com o objetivo de cortar gastos e despesas, considerando que o fechamento do IBAMA em Araçatuba causará diversas dificuldades a todos que utilizam-se dos serviços prestados pela unidade, sendo obrigados a viajar mais de 400 quilômetros entre ida e volta, além da consequente dificuldade na fiscalização deste nome à área. Requeremos, ouvido o plenário na forma regimental, seja consignado em nossos trabalhos legislativos um voto de protesto pelo eventual fechamento da unidade do IBAMA em Araçatuba e que deste nosso ato seja dado ciência ao excelentíssimo senhor ministro do Meio Ambiente e Recursos Renováveis, instando-o a rever a eventual situação do fechamento da unidade do IBAMA em Araçatuba. Negiron, PPB. O requerimento está em discussão. Ninguém quer discutir, o requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, considerando que o karateca araçatubense Leandro Arelo de... Considerando que o karateca araçatubense Leandro Arelo de Andrade, 23/10, representou Araçatuba, representou a seção paulista ao participar do Campeonato Brasileiro de Juvenil na cidade de João Pessoa, no estado de Paraíba, considerando que Leandro Arelo de Andrade, nesta ocasião, além de tornar tetracampeão brasileiro de karatê, ainda destacou a cidade de Araçatuba em caráter nacional, requeremos um voto de aplauso ao jovem Leandro Arelo de Andrade. Mário Mardegan, PRP. O requerimento está em discussão. Ninguém quer discutir, o requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, considerando o falecimento do senhor Takashi Tsugao, ocorrido no dia 8 de novembro aos 75 anos de idade, considerando que o senhor Takashi Tsugao deixa a esposa, a senhora Kumi Tsugao, e os filhos Yoshito, Asaka, Hisamoto, Yuriko, Tiemi, Kenji, Yoko, Yoshiko, Roberto e Masahiro, requeremos voto de pesar pelo falecimento do senhor Takashi Tsugao. Tadami Kawata, PTB. O requerimento está em discussão. Ninguém quer discutir, o requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, considerando que no último dia 30 de outubro de 99, a senhora Etelvina Franco das Neves aposentou-se como professora após uma vida toda dedicada ao ensino público, considerando que sua passagem pela vida pública foi um exemplo de dedicação e dignidade em prol da educação, ora fazendo o papel de professora, ora fazendo o papel de mãe à frente das escolas municipais. Requeremos voto de aplauso à senhora Etelvina Franco das Neves. Antônio Edivaldo Costa, PDT. O requerimento está em discussão. Ninguém quer discutir, o requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, considerando a repercussão negativa que a campanha SOS Levanta Araçatuba vem trazendo para esta Casa de Leis e para a classe política em geral, em função dos outdoors espalhados por toda a cidade, aludindo a um suposto desinteresse dos políticos pelos destinos de Araçatuba e sua população, considerando que a citada repercussão negativa, por si, constitui-se uma afronta a esta Casa de Leis e aos seus integrantes, denegrindo a imagem do Poder Legislativo, composto por políticos militantes, diretamente atingidos pela frase, já que os políticos não fazem, façamos nós. Considerando que a generalização da classe política, tal como expressa na frase citada, e que se encontra estampada, como já dito, em vários outdoors, contribui para a deturpação da imagem do nosso município e dos homens públicos que aqui militam.
Considerando que tal frase representa uma séria acusação perante os olhos dos leitores e da população que nos concedeu o mandato representativo, através do voto direto, numa expressa manifestação de confiança em nosso trabalho, requeremos ouvir o plenário na forma regimental, seja oficial do senhor João Jorge Rezec, sabidamente um dos líderes do citado movimento SOS Levanta Araçatuba, para que informe a este legislativo o seguinte. Primeiro, a frase aludida é, como aparenta, uma generalização intencional contra a classe política araçatubense, inclusive dos homens públicos que militam nesta Casa de Leis? 2. Qual a intenção de tal generalização que atinge a honra a honra dos políticos araçatubenses? 3. Quem são os políticos que nada fazem e a que se referem os outdoors espalhados pela cidade, dentro da campanha idealizada e levada a efeito pelo citado movimento? 4. A dita campanha visa o pleito municipal de outubro do ano 2000. Antônio Edivaldo Costa Dunga, PDT. O requerimento está em discussão. Em quem discutir, o requerimento está em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, considerando que as obras de reforma e ampliação do prédio de fórum local estão paralisadas desde o ano de 94, considerando que devido à sua paralisação, a população araçatubense está sendo prejudicada, sendo inclusive objeto de inúmeras matérias jornalísticas, considerando que está sendo aguardada a autorização do excelentíssimo senhor governador de Estado, Mário Covas, e do excelentíssimo senhor secretário de Justiça e da Defesa da Cidadania, Dr. Belisário dos Santos Júnior, para um novo convênio visando a retomada das obras, requeremos que seja oficial do excelentíssimo senhor governador e ao secretário de Justiça para que se sensibilizem com o problema verificado no fórum de nossa comarca desde 94, solicitando urgência na concretização de um novo convênio. Antônio Edivaldo Costa Dunga, PDT. O requerimento está em discussão. Em quem discutir, o requerimento está em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Encerramos assim o grande expediente desta sessão ordinária. Passamos à ordem do dia. Ordem do dia da 38ª sessão ordinária, item único, primeira discussão do projeto de lei número 288/99, de autoria do Executivo Municipal. Estima a receita e fixa a despesa do município de Araçatuba para o exercício de 2000. A Comissão de Finanças e Orçamento está a parecer favorável ao projeto. Por apresentarem erros de elaboração, foram devolvidas pela presidência aos seus autores as emendas protocoladas sob números 125, 127, 128, 129, 130, 180, 186, 188 e 189, sendo que a de número 139 não foi protocolada. Analisando as emendas apresentadas à primeira discussão e votação, submetidas à sua apreciação, a Comissão de Finanças e Orçamento está a parecer favorável às emendas de número 1 a 113, 115, 116, 119, 121, 125, 127 a 178, 181 a 183, 185 e 186, 188 a 190, 194, 197 a 223 e parecer contrário às seguintes emendas: 114, 117, 118, 120, 122, 123, 124, 126, 179, 184, 187, 191, 192, 193, 195 e 196. Uma vez que os senhores vereadores já receberam, junto à pauta da ordem do dia desta sessão ordinária, a relação de todas as emendas apresentadas ao projeto, submetemos à apreciação do plenário a dispensa da leitura das emendas. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. O projeto está em discussão. Com a palavra o vereador Antônio Carneiro da Silveira.
Senhor presidente, demais membros da mesa, companheiros dessa Casa de Leis, público aqui presente, ouvintes da Rádio Cultura. O que me traz à tribuna é apenas umas explicações técnicas dos pareceres contrário ou da Comissão de Finanças a algumas emendas apresentadas e também algumas rubricas aí do próprio orçamento. O que nós queremos informar é o seguinte: o orçamento, ele representa uma vontade do Executivo, é um planejamento das suas receitas e despesas, sendo que as despesas, obrigatoriamente, têm que os projetos, principalmente os investimentos, despesas de capital, estar consignadas no Plano Plurianual de Investimento, no PPA. O PPA é feito para 4 anos. No caso específico, foi de 1997 a 2001. A cada ano, o Executivo encaminha para esta Casa a Lei de Diretriz Orçamentária, a LDO. E na LDO, além de traçar as diretrizes, as normas, as questões tributárias, as modificações tributárias, existe também uma priorização dos investimentos que a Prefeitura quer fazer naquele ano. Então, ela olha o plurianual, que está lá para os 4 anos, e extrai do plurianual o que ela quer fazer naquele ano, no ano seguinte, a aprovação, subsequente aprovação aqui. Então, acontece que muitas vezes, por descuido ou por não observância, o que foi priorizado na LDO é lançado na lei orçamentária alguns projetos que não estão priorizados. Se ele não está na LDO, ele não pode aparecer no orçamento. E algumas vezes ele não está nem no plurianual. Então aí fica difícil a situação. A Comissão de Finanças detectou alguns projetos, alguns programas de desejo que estão do Executivo, que estão na lei orçamentária desse ano, mas que, infelizmente, não estavam na lei de diretriz orçamentária. Não sei se foi um descuido do setor de planejamento, que não priorizou isso na LDO e colocou no orçamento. Está irregular. Essas despesas, se realizadas, são fatalmente glosadas pelo Tribunal de Contas, porque não tem autorização na LDO ou no PPA. Então, a Comissão de Finanças, ela se baseou, para dar o seu parecer, única e exclusivamente no artigo 122, parágrafo 1º, inciso 1 da nossa lei orgânica, que trata exatamente do orçamento. E diz o quê? O que diz o artigo 122? Os projetos relativos ao orçamento anual, ao plurianual, às diretrizes orçamentárias e aos créditos adicionais serão apreciados pela Câmara Municipal na forma do seu regimento. As emendas ao projeto de lei orçamentária ou de créditos adicionais somente poderão ser aprovadas quando compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. Infelizmente, alguns itens de despesa, as quais nós reputamos de importante, não puderam, nós exaramos o parecer contrário, porque ferem frontalmente o disposto na legislação atual. Mesmo que essa casa venha aprová-la, a Prefeitura vai ter problemas no Tribunal de Contas. Isso não quer dizer que amanhã a Prefeitura não possa realizar esses projetos ou programas. Ela encaminha para essa casa uma alteração no plurianual. Feita essa alteração, remete para cá
uma lei, um projeto de lei de crédito especial e ela realiza aquela obra se de fato for importante para o município. Então, isso não glosa a possibilidade, não impede de que o município venha depois realizar estas obras que, por força legal, não pode ser aprovada durante a aprovação da apreciação da lei orçamentária. Então, o que nós fizemos, inclusive nas emendas apresentadas pelos vereadores, foi compatibilizar LDO com as emendas apresentadas. As emendas apresentadas de investimento, que não estavam contempladas na LDO, a elas foram dado parecer contrário. As que estavam compatíveis, parecer favorável. E as emendas de subvenções, isso não passa pela questão da LDO, isso aí é tratado em outros tópicos. A Comissão de Finanças nem analisou essas emendas de subvenções sociais ou econômicas. Ela se ateve na análise dos investimentos, tanto das emendas dos senhores vereadores, como na parte do Executivo. Então, é isso que eu queria apresentar aos senhores vereadores, antes que se iniciassem as votações, e dizer o seguinte, que também o senhor presidente poderia também proceder à consulta ao plenário para a votação em bloco dessas emendas, né, que facilitam, muitas delas, emendas de subvenções são quase todas iguais, só muda aí os valores e as entidades beneficiadas. Temos as emendas com parecer contrário, que eu proporia que formasse um bloco, e os seus vereadores, aqueles que quiserem retirar algumas emendas também, teria o seu tempo aí para fazê-lo. Era o que eu tinha a dizer, reservo meu tempo se necessário. Vossa Excelência reserva 8 minutos. Comunicamos ao plenário a retirada das seguintes emendas. Emenda 114 e a emenda 117, de autoria deste vereador. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, o vereador Carlos Hernandes. Dado o parecer contrário da Comissão de Finanças, eu peço a retirada das emendas de número 118, 120, 122, 123, 124 e 126. Ficam retiradas, então, as emendas 118, 120, 122, 123, 124, 126, de autoria do vereador Carlos Hernandes. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Antônio Carneiro Silveira. A retirada de emenda de minha autoria, de número 216. Fica retirado a emenda de número 216 do vereador Antônio Carneiro Silveira. Confere primeiro. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, o vereador Hélio Corrêa. Solicitamos a Vossa Excelência, a mesa diretora, a suspensão da sessão por até 10 minutos para que os vereadores possam rever as emendas que foram consideradas de parecer contrário e pedir a retirada das referidas emendas.
Submetemos ao plenário o requerimento do vereador Corrêa, solicitando a suspensão por até 10 minutos. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Fica aprovado. Fica a suspensão por até 10 minutos. Solicitamos ao senhor secretário Carlos Hernandes que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores. Antônio Carneiro da Silveira. Presente. Antônio Divaldo Costa Dunga. Ausente. Arlindo Marião de Araújo Filho. Presente. Avenida Aparecido Rocha. Presente. Bonifácio Campané. Ausente. Carlos Alberto de Almeida Normanha. Presente. Clemente Cabazana. Presente. Édipo Pereira. Presente. Edivaldo Antônio dos Santos. Ausente. Hélio Correia, presente. Jaime José da Silva. Ausente. José Américo do Nascimento. Presente. Carlos Hernandes, presente. Mário Aparecido Pavão Birubiru, presente. Mário Mardegan, presente. Nelson Reis Alves, presente. Ney Giron, presente. Tadami Kawata, presente. Valério Cambuí, ausente. Quatorze vereadores estão presentes e 5 não estão nesta casa. Havendo norma regimental, reiniciamos a presente sessão com a pauta da ordem do dia. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, o vereador Mário Mardegan. Eu gostaria de retirar as emendas 179, 184, 187, 191, 192, 193, 195 e 196. Ok? Requerimento verbal do vereador Mário Mardegan. Ficam retiradas as seguintes emendas: 179, 184, 187, 191, 192, 193, 195 e 196. Por proposta desta presidência, colocamos a apreciação do plenário para que as emendas possam ser votadas em bloco de 50 emendas. Os vereadores que queiram algum destaque, antes de serem votadas as emendas em bloco, solicitamos que façam a solicitação do destaque. Submetemos ao plenário a proposta desta presidência para que as emendas possam ser votadas em bloco. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Não. Colocaremos em votação a emenda 223 da Comissão de Finanças e Orçamento, que tem a prioridade regimental. Os vereadores que forem favoráveis à emenda 223 da Comissão de Finanças e Orçamento, permaneçam como estão. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Fica aprovada a emenda 223, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento. Em votação, as emendas de número 1 ao número 50. Os vereadores que forem favoráveis às emendas de número 1 ao número 50, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, as emendas de número 051 ao número 100. Os vereadores que foram favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o bloco das emendas 101 a 150, com exceção das emendas retiradas pelo autor. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado.
Em votação, as emendas do bloco de número 151, a emenda número 200, com exceção das retiradas pelo autor. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, as emendas do bloco de número 201 a 222, com exceção das retiradas. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto em globo com as emendas apresentadas e aprovadas. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Verificação de votação requerida pelo vereador Arlindo Mariano de Araújo Filho. Solicitamos ao senhor secretário Carlos Hernandes que proceda a chamada nominal para verificação de votação. Antônio Cardeus da Silveira. Sim. Antônio Edivaldo Costa Dunga. Ausente. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Não. Avenida Aparecido Rocha. Não. Bonifácio Campané. Ausente. Carlos Alberto de Abedo Normanha? Sim. Clemente Cavazana? Sim. Édipo Pereira? Sim. Edivaldo Antônio dos Santos? Sim. Hélio Correia? Ausente. Jaime José da Silva? Ausente. José Américo do Nascimento? Sim. Carlos Hernandes? Sim. Mário Aparecido Pavão Birubiru? Sim. Mário Mardegan? Sim. Nelson Reis Alves? Nelson Reis Alves? Sim. Ney Giron? Sim. Valério Cambuí? Ausente. Onze votos pelo sim, 2 pelo não, e 5 vereadores não estão presentes nesta casa. Fica aprovado em primeira discussão o projeto de lei 288/99, de autoria do Executivo Municipal. Estima a receita e fixa a despesa do município de Araçatuba para o exercício de 2000. Encerramos assim a ordem do dia desta sessão ordinária. Ficando os senhores vereadores convocados para a sessão solene de entrega da medalha 9 de julho ao senhor Dr. Telco Manarelli Filho, a ser realizado na próxima sexta-feira, dia 19 de novembro de 1999, às 20 horas. Ficam os senhores convocados para a 39ª sessão ordinária, a ser realizada na próxima segunda-feira, dia 22 de novembro, às 19 horas. A todos, público presente, ouvintes da Rádio Cultura, nosso muito obrigado e boa noite.